Bem-vindos, queridas e queridos ouvintes, a mais um podcast Energia para o Cidadão. Hoje nós vamos falar de energia na agropecuária. E para tratar desse tema, eu trouxe o professor Fernando Canepelli, especialista da USP, engenheiro eletricista, com mestrado e doutorado em agronomia, justamente em energia na agricultura. Bem-vindo, Fernando. Obrigado mais uma vez aí, agora um obrigado público por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Diego, pelo convite, e essa oportunidade de poder conversar aqui um pouco sobre energia na agricultura. É isso aí. Pessoal, eu vou chamar a tradicional vinheta aí e logo mais a gente entra com o nosso bate-papo. Eu acho que o ponto de partida aqui para a gente começar a falar com os nossos ouvintes é falar da importância do setor da agricultura, da agropecuária no nosso país, obviamente. Então, a gente vai focar na energia para esse setor, mas traga números gerais aí, a magnitude, a importância dele na nossa economia e no nosso setor energético, por favor. Bom, o agronegócio, ele, nos ainda tradicionais jornais da noite, a gente escuta falar sempre do agronegócio e mais recentemente nós temos escutado falar muito de energia também. O agronegócio, ele representa 25% do PIB do Brasil, 25% do PIB do Brasil, isso com dados recentes lá do CPEA, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, e uma parceria com o CNA, na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ele, representando já é um número extremamente expressivo, Além disso, se a gente for pensar em termos de participação nas nossas exportações, ele é responsável por cerca de 49% das exportações do país. Veja, então, a importância, Se a gente for pensar em termos de empregos no país, a estimativa é que 20% dos empregos tenham alguma relação com o setor agrícola, Tenham alguma relação com o setor agrícola. Ainda avançando, ainda destacando a importância desse setor, e depois nós vamos falar também sobre a questão energética nesse setor, mas se a gente for pensar em questão de balança comercial brasileira, por exemplo, em 2022 o superávit nosso foi de cerca de 62 bilhões de dólares, e isso, o total, o superávit do agronegócio em si foi de cerca de 142 bilhões, Então quer dizer que tem uma diferencinha aí. Então os demais setores, tipo indústria, serviços, eles ficaram deficitários em cerca de 80 bilhões. Então a balança comercial brasileira, ela só é positiva, só está sendo positiva por conta dessa grande participação do agronegócio, Acho que basicamente são esses dados assim que acho que podem trazer então a importância, da participação desse setor, e da energia nesse setor. Realmente um quarto da nossa economia, Eu acho que assim, não que a economia do setor agropecuário devesse diminuir, acho que isso também aponta para algumas falhas aí de como a gente se desindustrializou, como a gente ficou muito dependente de dois grandes setores, que é a agropecuária e o petróleo, E isso virou praticamente o que era o nosso colchão da economia, nos anos de crise, parece que a gente está se resumindo a eles. Mas não vamos sair muito do nosso foco aqui, vamos voltar para a energia aí no setor. Agora, apesar de representar economicamente um quarto da economia, não é um setor muito energointensivo, O que é energointensivo, para quem não conhece esse termo? Que use muita energia em seus processos, Então,
Hoje está em torno, o setor agropecuário consome cerca de 5, 6% da energia produzida, seja ela elétrica, fóssil, de todo o somatório de energia produzido no país. Né? Parece pouco, mas eu sei que você vai se aprofundar em algum momento aqui. A gente vai falar que isso é o consumo direto. Né? E toda uma cadeia, né, do setor de alimentos ainda também vai envolver energia, mas isso a gente vai se aprofundar daqui a pouco. Agora, eu estou certo nesse número, né, Fernando? Tá certo. Realmente, ele, embora seja muito importante para a economia brasileira, ele não é tão energointensivo quando comparado a setores, por exemplo, como industrial, de transporte, em termos de energia primária, né? E também o industrial, residencial, comercial, em termos de energia elétrica, né? Na verdade, até em 2021, né, de acordo com o último Balanço Energético Nacional, o BEM, né, da Empresa de Pesquisa Energética, o setor agropecuário estava respondendo por cerca de 5,9% do consumo de energia elétrica, né? E realmente consumo direto, né? Então, essa energia, por exemplo, usada para operar máquinas agrícolas, sistemas de irrigação, processamento pós-colheita na agricultura e na pecuária, por exemplo, para a operação de máquinas que alimentam e cuidam dos animais, refrigeração e iluminação, né? Tem, lógico, esse sendo o consumo direto, a gente tem também um consumo indireto, que é um pouco mais difícil de contabilizar, né? Então, apesar de ser só 5,9 direto, a gente tem um consumo indireto, e esse consumo indireto, por exemplo, inclui energia usada na produção de insumos como fertilizantes, pesticidas, na própria fabricação dos maquinários e das infraestruturas agrícolas, na transformação e distribuição dos produtos agropecuários, enfim. Então, vamos pegar agora esse gancho aí que você falou de gado e vamos explicar aí para os nossos ouvintes que o setor dá para a gente dividir em dois grandes grupos, né? Agricultura e pecuária. E as características deles são tão distintas, né, que repercutem numa demanda de energia muito diferente, do tipo de energia, né, e da finalidade. Você pode resumir um pouquinho disso para a gente, por favor? Sim. Realmente, a energia na agricultura e na pecuária, elas têm usos que são bastante distintos, né? Então, na agricultura, vamos pensar assim, a energia ela é muito utilizada para alimentar máquinas agrícolas, né? Como tratores e outros tipos de máquinas, né? Colheitadeiras e tudo mais. Também, aí já pensando isso tanto faz a energia primária, né? Quanto a energia elétrica, né? Também sistemas de irrigação, sistemas de colheita, transporte de produtos agrícolas, e eventualmente se tiver, dependendo do nível de que vai agregar valor aos produtos, né, também o processamento pós-colheita. Na pecuária, a energia é usada principalmente para alimentar máquinas que alimentam e cuidam dos animais, né, e para manter as condições de bem-estar, né, como, por exemplo, refrigeração para animais leiteiros, por exemplo, aquecimento para matrizes, né? Enfim, seria esse uma diferenciação entre agricultura e pecuária. Então, na agricultura, resumidamente, seria eletricidade para irrigação e diesel para as grandes máquinas agrícolas. Dá para a gente dividir nesses dois grandes grupos, né? Agora, indo para o outro lado do setor, a pecuária, né, como você já resumiu aí, ele tem uma demanda um pouco diferente, né? Ela tem uma demanda menor, talvez, para o diesel, porque você não tem esses grandes maquinários, mas você vai ter que ter muito controle em geral de temperatura, né? Chega um pouco aqui mais para o lado da engenharia mecânica, né? Que é manter, às vezes, são calores,
né? Você precisa de calor em várias etapas de processo, né? Seja do condicionamento do animal, né? Num calor que na verdade é uma climatização ambiente, às vezes a choques térmicos, né? De esterilização de processos em que você precisa jogar para calores muito elevados, e refrigeração, né? Também quando você extrai. Só que aí eu vou pegar um gancho que talvez não seja intuitivo, onde que se faz o corte, onde que se separa o consumo de energia, até onde vai o setor agropecuário, né, ou principalmente pecuário, e onde começa o setor de alimentos, de indústria de alimentos. Porque se eu já vou refrigerar o leite, eu não estou mais falando de pecuária. Pecuária eu estou falando de produção do leite, né? De cuidar do gado e extrair. Então, essa fronteira é fácil de discernir sempre, Fernando? Não, não é fácil. Na verdade, em alguns casos, acaba se sobrepondo, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na pecuária especificamente, né? Ela tem várias demandas distintas de energia, e até são diferentes essas demandas, assim, né? Então, por exemplo, a gente podemos partir de 3 demandas diferentes, por exemplo, maquinário para alimentação e cuidado dos animais, né? Esse maquinário, por exemplo, para preparar e distribuir alimento para os animais, misturadores de ração, transportadores, sistemas de alimentação que sejam automatizados e tudo mais, né? E também até para limpar e manter, né, o local que os animais ficam, né? Então todo o processo principalmente, e isso avançou muito com o processo automatizado, ele tem bastante uso de energia. Tem a questão da refrigeração, né? Principalmente para a questão da produção de laticínios, né? Então o leite, para ter uma vida de prateleira maior, né, ele precisa ser resfriado rapidamente, né? Assim, após a ordenha, para preservar sua qualidade, enfim. E para isso são usados grandes tanques de refrigeração. Carnes também requerem, né, refrigeração, né, para garantir a preservação também, para ter um tempo de prateleira maior, né? E também a questão da iluminação, né? Então, até para a segurança do trabalhador, né? Segurança do trabalho, o trabalhador poder ver o que ele está fazendo, né? E também para proporcionar condições de bem-estar para os animais, né? E até mesmo para a questão de estímulo, né? Por exemplo, para simular dia e noite em galpão de aves, né? Para fornecer calor por meio até da iluminação para animais mais jovens e tal, né? Então, na verdade, para esses usos, né? A maior parte é a energia elétrica que é utilizada, né? Ao contrário lá da agricultura, que a gente tem um uso maior de, por exemplo, diesel, né? Aqui usa energia elétrica, mas também há espaço também para usar, e ainda é usado um pouco de combustível fóssil, biomassa, enfim. E aí a energia solar, né? As energias renováveis, elas têm entrado, né? Para alguns sistemas, para iluminação, para refrigeração, o próprio biogás, né? Produzido a partir dos resíduos, então para dar uma destinação mais nobre para os resíduos, né? Sendo utilizado também para geração de calor e eletricidade, enfim, né? E é interessante, né? Que a gente falou de calor e refrigeração, né? Então, na pecuária, a gente tem bastante demanda de calor e refrigeração, né? Então, dependendo também, lógico, isso do tipo de operação pecuária, da localização geográfica, né, das tecnologias, mas uma grande parte
da demanda energética do setor é por conta de calor e refrigeração, né? Então, se a gente pensar, né, essa energia, então, para calor e refrigeração, a gente pode utilizar essas fontes, né? Por exemplo, tanto a eletricidade como combustíveis fósseis, a gente pode usar a energia de aproveitamento dos resíduos e tudo mais, né? Agora, aí chegando na questão da fronteira, né? Por exemplo, né, se um frigorífico é computado na pecuária ou no setor industrial, né? Isso varia muito, né? Muitos classificam como sendo pecuária, né? E muitos classificam como sendo já um setor industrial, né? Então, o pessoal da área, né? Às vezes da área agrícola tem uma visão diferente do pessoal da área energética, por exemplo, dessa fronteira, né? Então, por exemplo, por definição, né, a Agência Internacional de Energia sugere que a gente compute, né, no setor industrial, né? O detalhe é que muitas vezes o agente, né, o CNPJ, a empresa, né, é uma só que está tratando de todas essas etapas e ela vai separar os balanços dela, seja de consumo de energia, de caixa, de uma forma. E o governo quer contabilizar para entender os setores, para entender a matriz energética, de outra forma. Então, conseguir esses dados e separar essas caixas, eu imagino que quanto maior a empresa, mais fácil é ter essa separação. Um imenso frigorífico. Agora, setores mais familiares ou de pequenas cooperativas, a indústria de laticínio, né, que está ficando até famosa com muitos queijos premiados nossos pela Europa, né, em Minas Gerais, a famosa região da canastra e tal. Eu imagino que tem pequenos produtores que às vezes você fazer essa separação não é trivial. E num país gigantesco como o nosso, esse erro nesse cálculo, no final das contas, não é um valor irrisório. Exatamente. Então, você vê, né, o frigorífico, ele está fazendo já o processamento, né, de produtos cárneos ou outros produtos animais já, né. Então, por exemplo, a gente pode considerar como parte já da indústria de alimentos, né, e se a gente for ver na própria classificação no Balanço Energético Nacional, lá tem o setor de alimentos e bebidas, por exemplo, né. Então, assim, e o setor pecuário, né, a gente entende, por exemplo, né, que é responsável pela criação e cuidado dos animais até o ponto de abate, né, e o setor industrial, então, é responsável pelo processamento posterior, né. Mas há muitas controvérsias e é interessante que há um consenso dentro dos setores, né? Então, o pessoal da área agrícola pensa de um jeito que é até bastante uniforme, o pessoal da área energética pensa de um jeito que é também bastante uniforme, e é diferente do que pensa o pessoal da área agrícola, e até o pessoal da área ambiental, dos cuidados com o clima e meio ambiente, né? Pensam também de uma maneira uniforme e diferente dessas outras duas, porque também eles estão analisando, então, o consumo de energia e emissões de gases do efeito estufa, por exemplo, né, para fins de efeitos climáticos, né, de, eventualmente, alterações climáticas, né, desse setor, né. Então, ela não fica tão nítida assim. Se a gente for pensar, então, para uma pessoa de fora, né, ela vai perceber que, então, o pessoal da área agrícola vai ter uma visão, o pessoal da área energética vai ter uma visão, o pessoal da área ambiental vai ter uma outra visão, e muitas vezes, como você falou, né, essas definições, vai depender de normas, de regulamentações específicas de país, das próprias áreas e tudo mais. É isso aí. Eu vou aproveitar essa parte da pecuária que a gente está discutindo. Eu fiquei te ouvindo e vendo que dá para eu puxar ainda 3 perguntas, não necessariamente sequenciais, né, mas ramificar um pouquinho e nos aprofundarmos. Que a pecuária, você trouxe a importância, né, maior
né, da eletricidade no setor da pecuária. Isso me lembra, inclusive, um caso que um amigo me contou uma vez, que me chamou a atenção, e que quem vive só, né, no perímetro, nas grandes cidades, no mundo urbano, às vezes é descolado dessa realidade do rural. Que há uma intermitência, há muito mais faltas, quedas de energia em áreas rurais do que nos grandes centros. E isso, às vezes, pode pensar assim, desligou por 2 minutos. Nesses 2 minutos, o equipamento de ordenha, por exemplo, da vaca, perde a pressão, cai no solo e começa a sugar, né? Entra ali, mesmo que desligado, ele não vai sugar, mas ele vai ser contaminado ali por, às vezes, restos de fezes do animal. E você vai você vai perder a batelada inteira, porque não foi 2 minutos. Quando voltar a energia, você tem que reigienizar, limpar todo o teu equipamento, jogar uma batelada fora. Isso é muito dinheiro em certos setores. Isso é um exemplo que eu trouxe, né? Mas que faz parte da realidade do setor rural, dessa necessidade da eletricidade o tempo inteiro e de não haver uma oferta tão segura quanto nos grandes centros. E aí, né, contextualizado o problema é fácil, né, difícil são as soluções. Então, assim, da onde você acha que é mais provável vir a solução para isso daí? Num aumento do uso das renováveis, talvez possivelmente de bateria, de uma descentralização da geração. Você imagina cada vez o setor rural gerando mais a sua própria energia para se proteger dessa intermitência. Ou a gente teve, inclusive, né, nós estamos gravando aqui em 23 de agosto, né, nós tivemos recentemente um problema de apagões em várias áreas do país por problemas ali em subestações e grandes linhas de transmissão. Né? Você acha que a solução vai ser uma robustez maior dessas linhas de transmissão e distribuição ou cada vez uma autonomia maior, uma descentralização, o uso talvez até de baterias no setor agrícola para ele se proteger dessa intermitência? É uma questão extremamente importante, né? A gente não vive sem energia, né? Seja ela primária, seja ela secundária, como a energia elétrica. Então, isso também é um problema, como você falou, para o setor agropecuário, né? Resultando em perda de produção e renda, né? Então, tem duas coisas assim que a gente poderia pensar, né? Assim, duas grandes coisas. A primeira, que é a que eu considero mais importante, né? É melhorar a infraestrutura de transmissão e distribuição, né? A outra é aumentar a autonomia dos consumidores, como, por exemplo, fazer geração distribuída nas propriedades, né? E, por exemplo, colocar sistemas à bateria. Mas assim, se a gente for ver, isso é uma possibilidade, mas a gente vai estar consertando um problema que é da transmissão e distribuição. Então, essa parece que no meio rural, e olha que a gente, voltando lá no começo, né? A gente está falando de 25% do PIB, aproximadamente, 50% das exportações, e na área rural, né? Justamente nessa área, a gente tem, por exemplo, o que a gente pode detectar como uma rede de distribuição desatualizada, né? Que favorece, por exemplo, interrupções, não deixa ter confiabilidade no sistema de fornecimento de energia, né? Então, por exemplo, dado a riqueza que esse setor traz para o país, né? Então, deveria se pensar, por exemplo, até na substituição de equipamentos antigos, na instalação de linhas de transmissão adicionais, na melhoria de tecnologias de monitoramento e controle, né? Para resolver problemas mais rapidamente, por exemplo, diminuir essas intermitências, né?
Mas, evidentemente, que as áreas rurais são extensas, então talvez num centro urbano isso seja mais fácil de gerenciar, né? Mas nas áreas rurais a gente tem a extensão e custos, né? Então, aí, nesse caso, se a gente não consegue chegar com a rede, é legal e interessante a gente chegar com, por exemplo, sistemas locais de geração, que a gente chama de geração distribuída, e até mesmo de armazenamento de energia, né? Então isso pode envolver justamente sistemas de energia renováveis, como painéis solares. O Brasil praticamente todo tem um potencial muito grande para que isso seja instalado. Turbinas eólicas, né? Em locais em que se veja, por exemplo, se detecte que há um potencial, né? Meio rural, né? Imagina sistemas da biomassa, biogás, né? E aí, para aumentar a confiabilidade, em conjunto com sistemas de armazenamento, como baterias, né? Então, isso, eles podem, então, os agricultores gerar a própria energia e reduzir a dependência da rede, né? E também deixa a energia armazenada, por exemplo, para usar, por exemplo, quando das interrupções de energia, né? Lógico que, então, cada uma dessas soluções, elas têm implicações de custo e de viabilidade técnica, né? Que precisam ser avaliadas, né? Mas o importante é que se tenha políticas de incentivo e programa de financiamento também, para que facilite a adoção por parte dos agricultores e pecuaristas, né? Dada a importância que esse setor tem para a economia brasileira, né? É isso aí. Não só para a economia, né, e para alimentar essa população toda que estão nos grandes centros, né, um preço a se pagar, né, de ter uma energia de qualidade, né, e a qualidade envolve a segurança, a constância dela. Você citou ao longo do episódio, né, vários termos e palavras que engancham com algo que estava previsto aqui para a gente, né, estamos chegando aqui ao final, que é abordar não só o seu consumo, mas o potencial de geração do setor. Porque o Brasil hoje, né, já produz cerca de 8 a 10%, dependendo do ano, né, porque isso tem uma variação, mas está na casa de 8 a 10% da geração elétrica no Brasil já vem de biomassa, que é majoritariamente bagaço de cana, né, que é uma consequência da indústria sucroalcooleira. Né? Justamente o rejeito dessa indústria, que seria o bagaço, que você tem que dar algum destino e que tem um custo, né? Esses galpões você não pode simplesmente deixar a céu aberto ou jogar na terra. Então você passa a ter um custo para se desvencilhar desse lixo, e aquele lixo tem um potencial de você condicioná-lo apropriadamente, de queimá-lo e de gerar eletricidade. Né? Então, em leilões aí de energias renováveis, há muito tempo tiveram leilões específicos para biomassa, e com o tempo elas foram entrando, né, em leilões de energias renováveis e competindo. Então, assim como entra eólica, entra agora solar, já entrou muito de biomassa. Então, ele pode gerar para o próprio consumo. Imagino que muitos desses geradores, primeiro já abate um pouco da eletricidade para ele mesmo. Ele gera e já usa no seu... na sua propriedade, né, para as suas finalidades. E o excedente, ele de algum modo, né, conecta a rede. Mesmo que não seja assim, né, ele joga tudo fora, mas ele está consumindo. O que eu estou querendo dizer é que ele vai gerar mais do que ele consome e vai lucrar com essa venda. Né? Esses valores, você entende que já estão num teto ou ainda tem um potencial de expansão? Até porque eu estou falando muito de bagaço de cana, que vai estar no entorno da produção de cana, mas a gente tem potencial de outras biomassas não tão explorados. E um termo que eu não sei se nossos ouvintes são familiarizados, eu nunca tratei, eu preciso fazer um episódio especificamente de gás natural, né, gás fósseis, e aí não vai ter como não tangenciar e falar de biogás, né, ou algum específico de biocombustíveis como um todo, em que eu fale de biomassa, de biogás, de biodiesel e tantas outras aplicações. Em algum deles eu vou me aprofundar, mas vamos falar resumidamente para eles aqui também um pouquinho o que é biogás, que quando eu estou falando biomassa ainda
A gente não tem uma geração grande de eletricidade a partir do biogás, a gente tem um pouquinho, né, de bons casos ali no oeste do Paraná, né? E me traz um pouco desse potencial de geração do setor também, de geração elétrica do setor, porque eu acho que isso não é intuitivo para muitos ouvintes, pensar que onde está a agricultura, onde está a pecuária, pode estar também produção de eletricidade para os grandes centros urbanos. Olha, em termos de porcentagem da matriz energética, da matriz elétrica nossa, esse valor de 8 a 10% que a gente tem atual, em termos de porcentagem, muito provavelmente vai cair, né? Vai cair. Mas, em termos de potencial e de capacidade instalada, espera-se que aumente e muito, né? A biomassa, então, ela tem um papel fundamental na matriz energética de diversos países, por exemplo, como o Brasil, né? Então, a gente tem a capacidade de converter resíduo agrícola, florestal, industrial em energia elétrica e térmica, né? E é um resíduo, a gente está dando uma destinação mais nobre, né? A biomassa, e particularmente aqui no Brasil, para nós, o bagaço de cana, mas não só ele, outras biomassas, então elas são uma fonte de energia renovável, né? Já que ela é derivada de material orgânico que pode ser replantado e regenerado, né? Por que eu falo que a porcentagem vai cair? Porque a gente está tendo um avanço forte na energia solar. Eu ia te pedir para explicar isso, que pode parecer um pouco contraditório para quem está nos ouvindo. Exatamente. Então a gente tem outras fontes avançando mais rápidas, mas é essencial para a nossa segurança energética que o potencial de biomassa e depois também, que nós vamos comentar agora, o de biogás, que a capacidade instalada aumente bastante, porque a gente nunca pode e nunca deve ficar dependente de uma só fonte, né, de energia, né? Tem uma dependência alta de uma só fonte, como já ainda ocorre, mas era mais há 20 anos atrás, que a gente dependia 85%, 90% das hidrelétricas, hoje a gente ainda depende 50%, né? Então, a gente tem que ter a diversificação da matriz elétrica e energética, né? Para a gente poder ter segurança energética, né? Poder ter segurança no fornecimento, né? Então, a porcentagem, tudo indica que vai diminuir, mas a capacidade instalada, tudo indica que vai aumentar, né? Então, se instala, por que isso? Porque se instala mais sistemas de energia solar do que plantas de biomassa e biogás. E falando do biogás, né? Especificamente do biogás, o biogás é a produção de gás, né, a partir da decomposição anaeróbica de materiais orgânicos, né, como resíduo agrícola, dejeto de animal e até mesmo de resíduo urbano. Olha que interessante, né? Que potencial. Então, o biogás, ele é composto principalmente por metano, né, o CH4, e que é um dos gases de efeito estufa. Então, quando capturado e utilizado como fonte de energia, esse metano pode ser usado em CO2, que tem um potencial de aquecimento global, de mudanças climáticas muito, muito menor, né? O gás, ele vai estar aí como parte do resíduo agrícola, como parte do dejeto animal, né? O biogás, né? O resíduo urbano. Nosso aproveitamento, assim como o aproveitamento dele, assim como da biomassa, você está dando uma destinação melhor, né? Convertendo ele em energia térmica e elétrica, né? E o biogás, ele tem um grande potencial de expansão no Brasil, né? Se a gente for pensar em termos de redução de emissões, né? Então ele ajuda a reduzir as emissões de metano, né? Que é um dos gases de efeito estufa. Ele vai ajudar a gente, e já está ajudando, e espera-se que ajude mais, né? Que haja incentivos para isso, para a diversificação da matriz energética, né? Então, quando a gente consegue, também com o uso do biogás, já que a gente tem esse potencial forte de geração, proporcionar uma matriz energética que a gente diria que seja mais diversificada e resiliente, né?
também pode ser utilizado na geração distribuída, né? Em pequena escala, onde o resíduo está sendo gerado, enfim. E aí a gente consegue, de repente, melhorar aquela condição da infraestrutura de transmissão e distribuição, melhorar no que diz respeito ao fornecimento de energia, né? Proporciona também desenvolvimento rural, né? Então o biogás ele pode ser uma fonte de renda adicional para agricultores e comunidades rurais, né? Isso é que a gente já falou até da questão de gerenciamento de resíduos, mas até para fixação do homem no campo, né? Olha que interessante. Enfim, então também a questão da resiliência energética, vamos pensar assim. Então, em termos, num momento de escassez de água, ou de redução da capacidade, por exemplo, né? Ele pode servir como uma fonte alternativa de energia. A gestão de resíduos a gente já falou, né? Então é necessário, na verdade, que haja políticas públicas de incentivo e também investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Para uma maior conscientização dos benefícios do biogás. Além disso, a gente também precisa desenvolver uma infraestrutura para coleta, processamento e distribuição do biogás, né? Então ele está aí disponível para ser usado, né? Então cabe a nós incentivar, né? E o próprio governo também incentivar que isso seja usado. O que a gente vê hoje, né? De acordo com a Biogás lá, né? Um forte uso do biogás no Paraná, como você falou, Diego, e outras plantas isoladas, né? Mas tem bastante planta, mas poderia ter muito mais, né? Se a gente for pensar no tanto de propriedades rurais e até no tanto de resíduos urbanos mesmo que a gente tem. Sim, eu acho que tem muitas plantas, mas ainda de pequeno porte, né? São umas escalas muito de P&D, né? Pesquisa de desenvolvimento, adaptação, porque um dos grandes desafios, você citou aí, né? Que como é rejeito, ele é disperso e você tem que concentrar. E concentrar tem um custo, porque fazer plantinhas dispersas não vale a pena, você tem que concentrar. Então, justamente quando você tem uma grande região, né, de produção de cana, você consegue ter um grande acúmulo daquele rejeito e utilizar. Então, o gado intensivo, né, o suíno, né, por isso também o Paraná é uma referência nisso, porque ele consegue usar os rejeitos da pecuária de suínos e produzir um pouco desse biogás. Então, eu falo um pouco em sala, né, de modo simplificado, obviamente, mas que se a gente viu o início da indústria eólica, né, assim, no Brasil na década passada, estamos vendo nessa uma explosão da solar fotovoltaica, e eu falo para eles que a gente vai ver isso com o biogás na próxima década. É um pouco da minha projeção, olhando o setor, porque é necessário. Temos potencial conforme a energia elétrica vai ficando encarecida, a segurança energética ela vai ficando mais problemática por causa de uma dependência e oscilação maior do clima devido às mudanças climáticas. Aí sua opção é ir para o combustível fóssil e aumentar suas emissões, então a gente tem uma pressão por redução de emissão no mundo. Então ele vai casar uma série de conjunturas que eu acho que vão aumentar o uso, o potencial e a expansão do biogás. E eu queria realmente chegar a esse fechamento aqui para os ouvintes, era o que eu tinha planejado um pouquinho, mostrar do ponto inicial ali a importância até hoje, né, que ela é histórica e vai continuar assim, espero, por um bom tempo, né, do setor agropecuário para a economia brasileira, né, mas mostrar que ele não é só o alimento que chega até a nossa mesa, né? Parte da eletricidade, quando a gente acende o interruptor, liga a nossa luz, estamos produzindo aqui o podcast, nossos ouvintes vão ouvir aí no Spotify ou no YouTube, parte dessa energia vem de geração elétrica do setor rural e pode vir cada vez mais também. Fernando, mais uma vez, muito obrigado.
E eu lhe pergunto se tinha algum tema, alguma coisa importante que eu não perguntei aqui e você gostaria ainda de trazer, de falar. Fica à vontade com o tempo, aqui não foi exatamente uma despedida, é mais porque assim, eu terminei o esqueleto que eu construí, eu sempre gosto de deixar assim, às vezes tem algo muito importante de quem trabalha ali com o setor, você fala, pô cara, deixa eu falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Olha, tem duas coisas assim que eu acho que a gente poderia frisar também, que é uma questão que também, como a gente falou lá no começo, está sendo falado todo dia na mídia, nos jornais da noite, e é conversa de corredores, que é a questão da transição energética, né? E a questão de gases de efeito estufa, né? Então, o setor agropecuário, ele tem um grande potencial para contribuição, um grande potencial de contribuição assim para os desafios, né, para enfrentamento dos desafios da transição energética, né? A gente falou do biogás, a gente falou da biomassa, a própria instalação, né, de energia solar, de fazendas de energia solar, por exemplo, né, em áreas não cultiváveis, né, é importante isso, né, ou mesmo permitindo uma dupla utilização do terreno, ao que a gente chama, por exemplo, de prática conhecida como agrovoltaica, né, também sistemas eólicos, enfim. Então, a transição energética, ela pode também ser ajudada, né? Pode se tornar fácil de acontecer, facilitada assim, pelo setor agropecuário, logicamente, né? Tomando todo o cuidado para evitar impacto negativo na segurança alimentar, como você falou em uma das perguntas lá e um dos comentários, né? Então, a gente não pode, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com a produção de culturas para bioenergia no que diz respeito à competição com a produção de alimentos, né? Então, a gente tem que gerenciar isso muito bem, né? Porque as pessoas, elas vão continuar se alimentando, a população no mundo vai continuar crescendo e demandando muito da questão da alimentação, né? Então essa transição energética, ela tem o potencial, né, de redução de gases de efeito estufa, desenvolvimento de economia sustentáveis, né, enfim, até com indicação de mudança de prática agrícola, enfim, mas tem que tomar cuidado bastante assim com a questão da segurança alimentar. E em relação à questão dos gases de efeito estufa, né, o setor agropecuário, que nem outros, assim como outros setores, eles têm um impacto ambiental significativo, né? A gente não pode... Então, e grande parte desse impacto é devido aos gases de efeito estufa, né? E se a gente for pensar assim, para a própria Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, né? A FAO, né? A agropecuária é responsável por quase 1/4 das emissões globais de gases de efeito estufa, né? Considerando todo o processo, né? Desde a produção de alimentos até o consumo, né? Então, tem muitas estratégias que se pode ter, assim, para redução dos gases de efeito estufa na agricultura, né? Então, a gente comentou aqui, né, mais voltado para a parte energética, mas tem a eficiência na utilização de recursos, né? A própria adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, né? E aí envolve a agricultura de precisão, sistemas agroflorestais e a nossa parte, que é a parte de transição para fontes de energia renováveis, né? Então, seria a maior eficientização do setor. Então, aumentar a eficiência energética e mudar para fontes de energia renováveis pode reduzir significativamente, né, as emissões do CO2, né? E aí vem o biogás, a bioenergia. A gente também são grandes impulsionadores, né? Como você falou, a gente espera que avance bastante, né? Então, acho que era isso, né, Diego? Eu fiquei muito feliz de poder ter participado aqui hoje, né, com você.
desse bate-papo, que foi muito agradável, né? É um tema que eu gosto bastante, que eu venho estudando bastante, assim como você, né? Na parte de energia, né? E eu fico à disposição de você, dos ouvintes, né? E até a próxima. É isso aí. Obrigadão, obrigado, Fernando, obrigado a todos os ouvintes. Aproveitem para dar aquela curtida no canal, né, encaminhada para os colegas de vocês. Por favor, esse apoio é muito importante. O algoritmo identifica essa boa interação e oferece, né, divulga o vídeo para mais pessoas. Eu já tinha a ideia de trazer esse tema há muito tempo, desde a criação do podcast. Eu tenho uma produção um pouco intermitente dele no tempo, mas eu fico sempre enganchando com assuntos que eu já tratei em algum episódio, ou assuntos futuros. Acho que muito do que você falou dessa eficientização, desse uso dos recursos, conversa com um tópico que eu tenho que fazer também um episódio um dia, que é de economia circular, né? Você reduzir ao máximo o seu rejeito, conseguindo produzir mais energia, né? Ou eficientizar o teu processo, né? Consumir menos produzindo a mesma coisa, ou conseguir aumentar a sua produção com o mesmo consumo que você tinha antes, né? Então e não adianta, o combate que é imperativo, que é necessário, as mudanças climáticas, uma redução de emissões, eu falo muito aqui porque eu gosto de desmistificar, de combater às vezes certos romantismos do setor. Isso não vai acontecer se não for econômico. Então, quando a gente fala do potencial de geração de energia elétrica, é uma agregação de valor na cadeia, é um aumento de receita a todo um setor que pode viabilizar melhores práticas, mais eficientes, menos emissoras, porque se não fizermos o papel de nós na academia, muitas vezes, né, nos nossos trabalhos com os nossos colegas, os nossos pesquisadores de mestrado, doutorado, etc., é a gente tornar as melhores soluções tecnológicas, né, as menos emissoras, também de menor custo. Porque enquanto essas coisas não encaixarem, não casarem, aquilo não se aplica, não se torna realidade. Então, acho que isso esteve por trás de muito das suas falas aqui, das minhas perguntas e desse bate-papo. Obrigado a todos. Encerramos até o próximo episódio, pessoal.